Susan Collins, presidente do Federal Reserve de Boston, acabou de dizer: o Fed está absolutamente preparado para implantar ferramentas para abordar o funcionamento do mercado se necessário. Basicamente, o Fed está dizendo aqui: se precisar resgatar o mercado, a gente vai resgatar. É o famoso Fed Put. E obviamente o mercado adora isso, né? Adora esse momento em que o Fed vem para resgatar o dia. E não à toa a gente está vendo os mercados ralizarem. O S&P chegou a bater agora cerca de 2% de alta e o mercado está subindo num dia como hoje, por conta dessa put do Fed. O Fed está basicamente vindo e dizendo: nós vamos resgatar vocês caso precise, né? O Fed está fazendo o trabalho aqui que o Trump obviamente tentou fazer e não conseguiu. Seria esse aquele pânico do Fed, o Fed panicando, como a gente disse anteriormente, que seria um bom momento de compra? É o que o mercado está achando, tá? Por outro lado, eu quero mostrar aqui para vocês, tá? Uma imagem que eu acho que faz bastante sentido para a gente entender se o Fed realmente está nesse mood, que é essa daqui, tá? Esses são dados de expectativa do mercado, tá? Como vocês podem ver aqui, tem expectativa de inflação de Michigan, isso para os próximos, por um curto espaço de tempo, né? Para esse ano, depois para 5 anos. Você vê que as expectativas de inflação subiram absurdamente, né? Tá batendo em 6,7 desse ano e 4,4 do ano daqui 5 anos. Então, as expectativas explodiram de inflação, tá? E quando você olha para a confiança do consumidor, elas estão despencando. Isso tudo são dados de alta frequência, tá? Então, eles são dados que eles lidam muito mais com a percepção e a intenção do mercado, tá? Normalmente elas são, obviamente, influenciadas pelo que está acontecendo no mercado, pelo que está acontecendo nas notícias, né? Se o sentimento do mercado é ruim ou bom naquele momento. Normalmente são dados mais pontuais do que está acontecendo. Não é nenhum dado realizado do mercado, então não é dados de consumo ou de inflação concretas aqui, tá? É mais um termômetro para a gente de como o mercado está pensando nesse momento. Então, nesse momento, o mercado está com uma expectativa total de estagflação. Isso é estagflação, tá? Expectativas totalmente despencando de consumo, de percepção de condições atuais de mercado, com expectativas de inflação subindo, tá? Esses dados saíram hoje e o mercado decidiu ignorar. Talvez porque sejam dados de alta frequência, o mercado não está nem aí, isso não significa que de fato as coisas vão piorar. Talvez porque já esteja no preço, afinal de contas o mercado já caiu 20%. Ou talvez porque agora a gente tem o Fed Put, o mercado acha que o Fed cortando os juros pode resolver. Porém, eu acho muito difícil de imaginar que o Fed vai ter condições de cortar juros no curto prazo. Se a gente olhar para esses dados, eles ainda indicam que a inflação deve continuar vindo muito forte. Então, tá um cenário caótico e complicado. O Fed não tem condições de tomar medidas muito agressivas. Inclusive, se o Fed começar a cortar aqui e a gente acabar não indo para aquela recessão, aquela desaceleração econômica acabar não vindo, ele vai agravar muito a situação. Tá? Então, tomaria cuidado com esse Fed Put, o mercado gostou, só que a gente está indo aqui numa sexta-feira, a gente vai para o final de semana, a gente vai passar aí, provavelmente, esses 2 dias com China e Estados Unidos se atacando, né? O mercado também acha que tem aqui uma esperança de um acordo entre Estados Unidos e China, porque o Trump basicamente arregou, né? O Trump já tem chamado o Xi de grande homem, tem dito que, como o Xi não ligou, ele colocou agora as condições para que essa ligação aconteça, pediu ali para tentar agendar uma ligação entre ele e o Xi para tentar chegar a um acordo. Ele vem falando que a China não aguenta essa pressão e que eles deveriam chegar em um acordo. Então, basicamente, o Trump está mostrando que está desesperado por um deal, tá? Isso, obviamente, aqui aconteceu, na minha opinião, depois da reação que a gente teve na quarta-feira, né, de madrugada, com os bonds dos Estados Unidos disparando, né? Aquela foi a put do Trump. Ali o Trump panicou, né? Porque é até uma coisa curiosa, né? Eu falei isso na TC News. Quando você tem o mercado caindo, o eleitor médio do Trump, o americano médio, ele tem dinheiro em ações, no mercado de ações.
Só que normalmente esse cara não tem uma grande quantidade de dinheiro, ele não tem grandes reservas de dinheiro, ele não tem uma poupança enorme. Então, sei lá, quanto que esse cara tem? 10 mil dólares em ações? Né? Normalmente é um terço ali do capital dele nesse momento do mercado. Então esse cara vai ter o quê? 10 mil dólares em ações em média? Talvez um pouco mais, um pouco menos. Com o mercado caindo, esse cara perde dinheiro? Perde, mas assim, não é um valor que vai fazer com que esse cara que já era um fã do Trump deixar de votar nele, por exemplo. Né? Não muda muito essa percepção. Agora, com os bonds subindo é totalmente diferente. Né? Com os yields dos treasuries subindo, esse cara paga mais caro na hipoteca. E normalmente esse americano médio, ele vive com um salário por mês. Então se a hipoteca dele sai de 1.000 para 1.200, esses 200 dólares de diferença já faz... Ele já não consegue pagar mais a hipoteca. Então isso acaba mexendo muito mais nesse eleitor médio do Trump, né? A subida dos yields mexe muito mais no eleitor médio do Trump do que propriamente o mercado de ações. O mercado de ações bate normalmente na classe mais rica, nos amigos do Trump, né? Que é o Bill Ackman, é o Jamie Dimon, enfim, é essa galera, é o Elon Musk. Essa galera sofre mais com aquela do mercado de ações, que são os amigos do Trump, mas o eleitor dele sofre realmente com a alta dos treasuries. Então eu acho que aquele foi o momento que o Trump realmente ficou assustado, panicou e decidiu por adiar por 90 dias a trade war. Tá? E aí a gente viu aquela alta absurda no mercado. Foi um dos dias de maior alta da história do S&P. Tá? E aí eu também tenho outra imagem para mostrar para vocês, que é o que a gente pode esperar do S&P em dias como esse. Tá? Então essa imagem mostra basicamente como foi a performance do S&P nos dias sequentes a altas como essa. Então ele pega ali períodos de grandes quedas que vieram de grandes crises econômicas, que foi 87, 2008 e o Covid, tá? E como vocês podem ver, teve também altas muito significativas, né? Basicamente o mercado estava caindo muito forte, aí teve esse rally de bear market, né? O mercado subiu, rasgou em apenas um dia, né? Então você vê, em 2008 a gente chegou a ter uma alta de 11%, 10% alguns dias depois, e no Covid a mesma coisa, tivemos duas altas ali de 9% ali também, no próximo ali, com diferença de 10 dias. 87 a gente teve uma outra alta muito significativa. Olha como foi a performance do S&P nos dias seguintes, né? Então ele ainda piorou em geral nos dias seguintes, né? Exceto ali pelo Covid, que o Covid realmente foi um período muito curto, uma recuperação muito rápida do mercado, que foi uma recuperação em V. Se a gente pegar, inclusive não está aqui, mas se a gente pegar ali o período da bolha.com nos anos 2000, a gente teve vários rallies como esse, tá? De altas bem significativas, e mesmo depois desses rallies o mercado ainda teve quedas muito grandes nos dias seguintes, tá? E isso também aconteceu assim, em grandes drawdowns, tá? Então, aqui por exemplo, 10 dias depois caiu 15% ali em 2008. Beleza, mas o drawdown máximo entre esse dia, né, e o quanto chegou a cair de fato é muito maior. Tá? Teve períodos ali que chegou a cair 20. Na bolha.com chegou a cair mais de 40 depois de grandes rallies como esse. Então, assim, não consigo dizer que esse rally me mostra que agora é o momento de comprar mercado. Tá? Eu acho que esse rally é um rally de bear market, é algo que a gente está acostumado a ver. A gente avisou várias e várias vezes que isso aconteceria. E para que a gente tenha um mercado mais saudável, para que ele volte a subir, alguma coisa tem que mudar. Né? As notícias elas têm que começar a melhorar, ou a gente tem que estar no fundo do poço das notícias ruins. Não me parece que a gente está no fundo do poço das notícias ruins. Porque veja só, o mercado ainda espera que aconteça algum acordo entre Estados Unidos e China. Se a gente olhar no mercado de apostas, 2/3 das pessoas têm mais ou menos 66% de chances de que os Estados Unidos e a China cheguem em um acordo até junho. E que as tarifas impostas pelos Estados Unidos e pela China sejam menores dentre esses próximos 2 meses aqui. Menores do que foi divulgado ali no dia do Liberation Day, tá? Eu não tenho certeza se isso vai acontecer, tá? Eu vejo que o Trump arregou, o Trump tá querendo um deal, mas a China tem sido extremamente dura. A China não tá recuando.
todas as mensagens que eu vejo da China são extremamente pesadas. A China tem batido o pé, chamado os Estados Unidos de bullying, tem tentado fechar acordos com outros países para, de alguma forma, tentar isolar os Estados Unidos. Tem falado com o Japão, tem falado com a Europa. A China foi falar com a Organização Mundial do Comércio para tentar colocar... A China tem feito o play the book, né? Eles têm jogado ali com as regras do jogo, né? Com o manual debaixo do braço e tem tentado fazer com que, enfim, de alguma forma os Estados Unidos aqui saia como o vilão da história e eles os bonzinhos. Mas eles não têm recuado, eles têm pedido respeito, eles têm falado... O último movimento da China foi de subir a tarifa. Os Estados Unidos falou que queria uma tarifa recíproca, a China subiu para 125%, eles devolveram na mesma moeda, então eles falaram, vocês me taxam em 125, eu te taxo em 125. Então, e eles falaram que vão parar por aí, falaram que não vão aumentar mais, independente do que os Estados Unidos faz, não faz mais diferença para a China, eles vão focar agora em crescimento econômico, em estímulos internos, que isso vai resolver, eles vão tentar resolver o problema que os Estados Unidos impôs neles e no mundo, de forma interna. Afinal de contas, eles falaram, estamos prontos para qualquer tipo de guerra com vocês. E não me parece que a gente vai chegar num acordo, me parece, na verdade, bem longe da gente chegar num acordo, tá? E mesmo que a gente chegue em um acordo aqui, tá? A gente ainda tá falando de tarifas exorbitantes, tá? Literalmente. Essa daqui é aonde a gente estava. Tá? O mercado, os Estados Unidos cobrava cerca de 2,5% de tarifas em 2024. Tá? Se a gente colocar aqui que no mínimo, tá? No mínimo, a gente está falando de 10% de tarifas agora para todo mundo, a gente iria para cá. Tá? Se a gente considerar que não vai ter um acordo entre os Estados Unidos e China e que essa tarifa de 125 da China se mantenha, e mesmo que assim, né, as exportações da China, as importações dos Estados Unidos, compra da China, caiam em 50% por conta dessa tarifa elevada, a gente estaria mais ou menos aqui. E se a gente ainda considerar os 25% em alguns setores específicos, como o alumínio, o aço, o de automóveis, a gente estaria aqui próximo dos 20% de tarifas médias para esse ano nos Estados Unidos, que colocaria a gente nos níveis mais altos de tarifas de protecionismo nos Estados Unidos dos últimos 100 anos. Tá? E mesmo que a gente vá ficar aqui entre alguma coisa entre 10 e 20, é uma tarifa muito alta. Isso vai causar uma desaceleração econômica sem sombra de dúvidas, na minha opinião. Tá? Eu estou bem convicto de que isso venha a causar uma desaceleração econômica mais forte. O mercado ainda está com uma crença que talvez essa desaceleração seja só uma recessão técnica, algo leve que passe rápido. Eu acho pelo contrário, tá? Eu acho que existe uma chance dos Estados Unidos não ter essa recessão, tá? Eu acho que o mercado está precificando algo em torno de 50% de chance de uma recessão. Eu diria que está mais ou menos entre 80% e 90%. Só que existe um cenário onde essa recessão não aconteça. Agora, se essa recessão vir, eu acho que ela vai ser muito, mas muito mais pesada do que o mercado coloca em conta. E é por isso que eu acho que aquela continha que a gente já fez anteriormente nos vídeos passados, vou deixar os vídeos aqui para quem não viu, do múltiplo do S&P, do lucro por ação do S&P, do earnings per share, e a condição do múltiplo dele, deveria jogar o S&P muito mais para baixo, tá? Se a gente de fato tiver uma recessão. E eu acho que a gente vai para essa recessão. Tá? Dado os dados em tempo real, né, esses dados mais high frequency que a gente tem, e para mostrar mais um, tá? Falando de mercado de trabalho. Esse é o Linkup. Ele olha basicamente como estão as vagas de emprego das 10 mil maiores empresas dos Estados Unidos. Então ele pega basicamente os 10 mil maiores contratadores dos Estados Unidos, os maiores e ali ele tenta, né, chegar numa conta ali, ele não fala diretamente com as empresas, ele olha LinkedIn, sites de vagas de emprego, ele vai vendo ali quantas vagas a Amazon tem aberto, o Google, a Nvidia, a Apple, ele pega as maiores empresas dos Estados Unidos e vai vendo como é que estão essas vagas. Se a gente olhar aqui para esse gráfico, né, mostra que esse número de vagas em aberto já estava caindo desde outubro do ano passado, que foi mais ou menos quando o Fed começou a cortar ali, né, e foi justamente o momento
que eu comecei a alertar mais sobre, se a gente tiver uma recessão, ela bate aqui, né? Normalmente é esse período entre o momento que o Fed começa a cortar até os próximos meses, é normalmente quando a economia desacelera mais forte no ciclo, né? Então a gente vê que já estava caindo. Olha como isso se acelerou agora em abril, né? Teve uma queda de mais de 100 mil vagas, quase 200 mil vagas, só nesse caos do tarifaço que o Trump causou, tá? Isso não necessariamente são pessoas sendo demitidas. Então não dá pra gente falar que, então o payroll vai vir ruim? Não necessariamente, porque aqui só significa que as empresas estão tirando as vagas dos sites disponíveis. Então a Amazon estava contratando 100 pessoas, agora a Amazon está contratando 50 pessoas, né, ou zero. Eles tiraram lá vagas de emprego, diminuíram o número de vagas que eles tinham em aberto. Só que, obviamente, isso é um lead indicator, porque antes de uma empresa começar a demitir, qual que é o processo natural? Ela tirar as vagas que ela tinha em aberto. Ela não vai contratar mais gente, né? Se ela já está pensando em demitir pessoas, obviamente ela não vai contratar mais gente. Então, esse é um passo inicial. Esse é um dado que pode indicar para a gente que as condições de trabalho dos Estados Unidos estão piorando, tá? Então a gente está tendo essa melhora do mercado, a gente teve aquele baita rally na quarta-feira, depois dos anúncios do Trump. Eu acho que o mercado pode mais? Talvez, né? Se de fato o Fed vir e tentar colocar uma put aqui no mercado, tentar segurar a queda do mercado cortando juros ou aliviando as condições econômicas, né? Se a gente tiver um deal entre Estados Unidos e China, eu acho que a gente pode sim ter mais um momento aqui de alta no mercado, sem dificuldade nenhuma, tá? Isso pode acontecer. Inclusive, se a gente olhar aqui para o gráfico, tá? A gente poderia tranquilamente, de repente, testar essa média de 200 períodos, que está ali mais ou menos em 5.700 pontos, tá? Aqui foi o dia 2 de abril, tá? Então esse foi o Liberation Day. Então a gente ainda está abaixo do dia do Liberation Day ali, no dia 2 de abril, quando o Trump impôs as tarifas. A média de 200 está aqui. Eu acho que essa é a grande resistência do S&P. Se o S&P vir até aqui, tá? Eu acho que a gente vai começar a achar grandes níveis de vendedores, tá? Muita gente vai começar a querer diversificar o portfólio aqui, sair um pouco do mercado de ações, as coisas ficaram confusas, não está mais tão claro, não está mais tão óbvio. O S&P já vai estar com um múltiplo, de novo, alto, elevado, com expectativas elevadas. Eu acho que muita gente realiza aqui, tá? Se esse mercado continuar subindo. Agora, a gente vai até lá? Não tenho certeza, tá? O que eu tô me chamando mais atenção, na verdade, até, é esse movimento aqui, tá? Essa média de 200 se cruzando com essa média de 50 períodos, tá? Porque isso é um padrão no S&P, que eles chamam de cruz da morte, tá? Death Cross, e está se formando exatamente agora, tá? Depois desse alívio do mercado, você está tendo essa formação que, normalmente, se a gente olha historicamente, tá? Aqui aconteceu, aqui aconteceu, aqui aconteceu. Então, em 2018, em 2020, em 2022, todos os momentos que esse padrão aconteceu, a gente teve quedas mais profundas no mercado, tá? Então, a gente pode ver uma recuperação no curto prazo? Pode, eu não vou apostar nela, na verdade eu vou me aproveitar caso o mercado continue subindo para tentar aumentar ainda as minhas posições short, porque eu acho que a gente ainda está num momento difícil. Eu não acho que esse acordo com a China e com os Estados Unidos vai sair, sendo bem sincero, a China está respondendo muito duramente. Eu acho que está uma situação bem complexa ainda, tá? E a gente não deveria estar vendo o mercado se recuperando nessas condições, tá? E eu tenho uma convicção maior de que a gente talvez vá para essa recessão, tá? De novo, ela pode não acontecer? Óbvio, não dá para a gente dizer nunca que é 100% de certeza, tá? O que eu acho só se essa recessão vir, se essa recessão acontecer, ela não vai ser pequena, ela não vai ser fraca, ela vai ser perigosa, tá? Especialmente porque o DXY realizou cerca de 7% no último mês, tá? Não é normal o dólar perder 7% de força em relação a moedas de países desenvolvidos em tão pouco tempo. Isso é uma resposta ao Trump, é uma resposta aos Estados Unidos. Os países estão trazendo dinheiro de volta, o capital de volta para os seus países de origem. Estão tirando dinheiro dos Estados Unidos
Muito provavelmente por isso que a gente está vendo esse sell-off grande em bonds. Eles vendem bonds, trazem o dinheiro de volta. O europeu vende bonds que ele tinha nos Estados Unidos, ele traz dinheiro de volta para o país dele. Isso faz com que o euro suba, o dólar caia e os bonds caiam, né? E aí você tem essa alta no yield. Então, eu acho que esse é o movimento que está acontecendo no mercado. Eu acho que ele tende a continuar e não vejo muito razão para os mercados continuarem performando bem no curto prazo. Tá? Então vamos ver como vai ser esse final de semana, vamos ver como o mercado vai responder caso não venha esse deal entre Estados Unidos e China, como fica essa situação. De novo, caso saia um acordo aí no final de semana, muito provavelmente o mercado vai ralizar, deve subir mais 5%, ir para aqueles 5.700 pontos, com certeza vai acontecer isso caso aconteça um deal, mas é estranho porque acho que quanto mais tempo passa, né, quanto mais dias passam, o mercado fica acreditando mais que um deal vai sair, vai acontecer. E eu penso o contrário. Eu acho que quanto mais dias passam, menos é provável que esse deal aconteça. Então, vamos esperar para ver o que vai acontecer. Não estou animado ainda, não me empolgo. E eu não ficaria empolgado com esse rally do mercado. Lembrem-se, e é algo que eu venho falando o tempo todo, operar comprado agora não é tão simples. A gente está num bear market e em bear markets a regra é vender topo e não comprar fundo. Tá? É muito difícil acertar os fundos durante bear markets. Sim, o mercado já caiu muito, tá? Mas eu ainda acho que ele é caro e que ele deveria cair mais, especialmente se essa recessão acontecer. Ok? Deixa o vídeo aí anterior para vocês poderem ver aquela relação do PI que eu comentei. E qualquer coisa, estamos no TC. Valeu e até mais!